Algo está mudando no mundo e não está acontecendo de forma óbvia. Não é uma crise repentina, não é um colapso financeiro. É algo mais silencioso e talvez mais perigoso. Uma mudança gradual no equilíbrio do poder global. Enquanto os Estados Unidos ainda lideram oficialmente a economia mundial, novos dados, conflitos e movimentos estratégicos indicam que essa liderança está sendo desafiada como nunca antes. Será que os Estados Unidos deixarão de serem oficialmente a maior economia do mundo? Sobre este assunto nós estaremos falando nesse vídeo. E se você assistir até o final, vai entender por que essa transformação pode impactar não só países, mas também o seu futuro. Os Estados Unidos continuam sendo a maior economia do mundo. Isso é um fato. Mas o que está mudando não é o tamanho, é a sustentabilidade dessa liderança. Segundo análises recentes divulgadas pela OCDE, o aumento de gastos públicos, combinado com tensões globais, pode pressionar ainda mais a inflação e o crescimento americano nos próximos anos. Relatórios econômicos destacados pela CNN Brasil apontam que o déficit fiscal dos Estados Unidos da América ultrapassou trilhões de dólares recentemente, impulsionado, entre outros fatores, pelo aumento de gastos militares e políticas internas. A gente tem um assunto muito importante que é o aumento da dívida pública dos Estados Unidos, que nos últimos 3-4 meses aumentou mais de $500 bilhão. A situação fiscal americana, então não é só a brasileira que está pressionada, a situação fiscal americana está muito pressionada, com a diferença de que o dólar é a moeda global, é a moeda mais importante, a moeda utilizada no comércio e é a moeda que lastreia os títulos públicos americanos, justamente aqueles títulos públicos que são buscados pelos investidores em momentos de risco. Além disso, como observado em análises da Forbes, juros elevados continuam impactando o consumo e os investimentos, criando um ambiente econômico mais restritivo. Ou seja, os Estados Unidos ainda são os líderes, mas agora precisa sustentar essa posição sob pressão constante. E isso muda completamente o jogo. Enquanto isso, a China não está tentando crescer rápido e a qualquer custo. Ela está crescendo com estratégia. Dados amplamente divulgados por veículos como El País mostram que a China encerrou 2025 com superávites comerciais recordes, mesmo enfrentando tarifas e pressões externas. Além disso, reportagens do Brasil de Fato destacam que o país manteve crescimento próximo de 5%, sustentado por investimentos direcionados em tecnologia e infraestrutura. Outro ponto fundamental, a China vem reduzindo sua dependência externa em setores críticos como semicondutores e energia. Isso não é crescimento comum, é reposicionamento global. Enquanto muitos países reagem a crises, a China antecipa cenários. E isso explica por que o avanço dela não é apenas econômico, mas é estratégico. Algumas projeções mais comuns, ou seja, do PIB nominal, dentre muitos estudos, como de bancos de consultorias, apontam que a China pode ultrapassar os Estados Unidos por volta de 2030 a 2035. Isso são projeções reais citadas que indicam que até 2033, no máximo, isso vai acontecer. E, falando sobre o PIB por paridade de poder de compra, a China já ultrapassou os Estados Unidos há alguns anos, segundo dados do FMI. Se esse tipo de explicação mais profunda faz sentido para você, considere se inscrever neste canal, porque aqui a ideia é justamente conectar os pontos que quase ninguém conecta.
Agora entra um fator que acelera tudo isso: conflitos internacionais. A escalada de tensões envolvendo o Irã reacendeu preocupações globais, especialmente por causa de um ponto-chave: energia. Segundo análises sobre o cenário publicadas em portais internacionais e relatórios geopolíticos, o risco de instabilidade no Estreito de Hormuz, uma das rotas mais importantes no mundo para o transporte de petróleo, pode impactar diretamente o preço global da energia. Coberturas recentes destacam que qualquer ameaça nessa região gera o aumento imediato nos preços do petróleo, o que pressiona a inflação em escala global. E aqui está o ponto central: quando a energia sobe, tudo sobe. Produção, transporte, alimentos, toda a economia sente. Além disso, como destacado por diferentes análises geopolíticas, conflitos prolongados exigem gastos militares elevados, o que impacta diretamente o orçamento dos países envolvidos. Isso significa que poder militar, neste contexto, também gera custo econômico. E esse equilíbrio entre influência e desgaste é um dos fatos mais importantes para entender o momento atual. Existe algo ainda mais sutil e talvez mais decisivo: confiança. Hoje, mercados globais não reagem apenas a dados econômicos, eles reagem a discurso, postura e previsibilidade. Coberturas recentes de política internacional destacam que declarações públicas de líderes podem gerar impacto imediato em bolsas, moedas e acordos internacionais. Em alguns momentos recentes, discursos considerados inconsistentes ou pouco alinhados com estratégias tradicionais geraram ruídos no cenário global. E esses ruídos, meus amigos, geram muita incerteza e instabilidade. Ao mesmo tempo, análises publicadas por veículos internacionais mostram que a China vem tentando se posicionar como uma parceira econômica mais previsível, especialmente em acordos comerciais. Isso não significa ausência de riscos, mas mostra uma disputa que vai além da economia. É uma disputa por confiança global, e confiança hoje move trilhões. Então, os Estados Unidos estão deixando de ser a maior potência? Ainda não, mas também não estão mais sozinhos no topo como antes. No curto prazo, os Estados Unidos é a maior potência mundial, mas no médio prazo, não digo mais nem no longo, mas no médio prazo, nós teremos aí, bem provavelmente, uma outra grande potência assumindo o topo. O que estamos vendo não é uma queda, é uma redistribuição de poder. O mundo que antes era dominado por uma única potência, agora caminha para um cenário mais equilibrado e mais competitivo. E isso muda tudo: economia, política, oportunidades e até o futuro das próximas gerações. A grande pergunta não é quem vai cair, mas quem vai conseguir se adaptar primeiro a essa nova realidade. Se você chegou até aqui, já entendeu algo que muita gente ainda não percebeu. Então se inscreva no canal, porque daqui para frente, entender o mundo vai ser um diferencial cada vez maior.